Vamos ler juntos, irmãos, todo o Pai Nosso aqui em Lucas, do verso 1 ao verso 4. Leiamos. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Já há alguns domingos nós temos focado a nossa atenção para a doutrina do perdão nas Escrituras. E nesta noite o tema da minha mensagem é o perdão de Deus. Todos nós, talvez, mas pelo menos partindo da minha experiência, eu acredito que todos nós tenhamos dificuldade de nos sentirmos perdoados por Deus. Por que nós temos essa dificuldade? Porque uma vez consciente de que somos pecadores e de quanto somos terrivelmente pecadores, nós temos dificuldade de entender como pessoas tão insistentes em pecar, tão pecadores como nós somos, podemos ser perdoados. Essa talvez seja a primeira razão pela qual devemos nos debruçar de todo o nosso coração e com toda a nossa atenção sobre o que a Bíblia fala sobre o perdão de Deus a nós, pecadores. Porque se nós não entendermos o que a Bíblia nos ensina acerca do perdão, seremos escravos da culpa, da condenação, uma culpa que a Bíblia diz que não existe, uma condenação que a Bíblia diz que não existe. Mas se nós não conhecermos a doutrina do perdão, seremos escravizados por essa culpa que nós mesmos nos colocamos. Uma segunda razão pela qual devemos nos debruçar nesta noite e levar as nossas vidas com atenção à doutrina do perdão, é porque quando nós estamos discipulando pessoas, formando discípulos para Cristo, muitas pessoas têm a dificuldade de entender que Deus as perdoa. Elas dizem: como Deus pode me perdoar por aquilo que eu fiz no meu passado? Eu não consigo entender, eu não mereço esse perdão. Ou então, a dificuldade das pessoas que estão sendo discipuladas é, ao buscarem a Deus, ao procurarem ao Senhor, tentando ser pessoas melhores, tentando ser pessoas parecidas com Cristo, elas se deparam com o fato de que diariamente elas fracassam nisso e elas não entendem como Deus pode me perdoar, porque eu ouço o que você está me ensinando aqui, eu saio da sua presença, da presença da palavra, e eu peco novamente. Mas hoje, a minha oração é que Deus nos ajude a entender a doutrina do perdão mais e mais. A minha oração é que o Senhor nos ajude a entender que nós somos perdoados. E um grande amigo meu está entrando aqui na igreja agora, seu Valdemar. Seja bem-vindo, meu irmão. Senta aí. Me perdoa a forma de chegar. Posso sentar? Meu irmão, sente logo. Peça perdão não, que sentar não paga nada. Tá certo? Então, queridos, nós precisamos, e nós vamos ver hoje o que é o perdão de Deus.
Quando Jesus, ele no Pai Nosso diz para nós orarmos: perdoa os nossos pecados. O que significa o perdão de Deus? Quando Deus nos perdoa, significa que Deus nos considera, nós que temos, o perdão é para quem tem uma dívida. Só pode ser perdoado alguém que ofendeu a outra pessoa. Perdão é para, não tem nada a ver com merecimento. Se eu merecer algo de você, não é o seu perdão. Perdão está ligado com uma dívida que eu tenho e não consigo pagar. A Bíblia nos ensina que nós temos uma dívida com Deus, que nós ofendemos a Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina que quando Deus nos perdoa, não existe mais dívida. A Bíblia nos ensina que perdão significa que a ofensa que nós praticamos contra Deus, significa que quando Ele nos perdoa, não há mais ofensa. O perdão, portanto, ele restabelece o nosso relacionamento com Deus. Ser perdoado significa ser ligado a Deus. Significa que se nós ofendemos a Deus, pedimos perdão a Ele e Ele nos perdoou, Deus está nos dizendo: olha, zerou, está tudo certo, está pago, está resolvido o problema. Não se sinta culpado, não se sinta condenado. A palavra perdão significa isso. Perdoar significa que somos reconciliados com Deus. Perdoar significa que aquele que perdoa remove a nossa dívida e a joga para longe, com a ideia de esquecê-la. Perdoar significa mandar embora a ofensa. O ofendido, quando perdoa, ele lança fora, ele passa por cima a ofensa que ele recebeu. Ser perdoado significa que a nossa dívida foi cancelada. E a Bíblia diz que é isso que Deus faz conosco. Ele nos reconcilia, Ele remove a nossa dívida, Ele passa por cima, Ele não a leva em conta, Ele manda embora, Ele cancela a nossa dívida, está pago. É isso que a Bíblia diz acerca do perdão de Deus. No Antigo Testamento, quem já leu aqui o Antigo Testamento, levanta a mão. Muita gente. E no Antigo Testamento, quando nós lemos as Escrituras, às vezes nós achamos estranhos os sacrifícios de animais que eram feitos no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, Deus havia instituído que a maneira como alguém seria perdoado seria através do sacrifício, do derramamento de sangue de animais. O Antigo Testamento diz que para alguém receber o perdão de Deus, o sangue de algum animal, de um cordeiro ou outro animal, estipulado por Deus, dependendo da classe financeira, da condição financeira de quem ofertava, o sangue derramado, ele serviria como expiação. O que significa a palavra expiação? Purificação. O pecador seria perdoado por meio do sangue derramado. A palavra de Deus em Levítico, no capítulo 17, verso 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação, ou seja, purificação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E é muito importante nós entendermos por que o sangue dos animais deviam ser derramados, porque na verdade não era o sangue dos animais que perdoava, mas no Antigo Testamento o sacrifício dos animais estava apontando para algo que Deus faria no futuro com o seu povo. Deus havia prometido a Adão, desde Adão, que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente.
Deus já havia prometido desde o início o Messias, o Salvador, o Cristo ungido de Deus. E aqueles animais apontavam, o sangue derramado apontavam por aquilo que Cristo fez para nos perdoar, derramar o seu sangue. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 22, ele diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então vejam, quando Deus pede para que no Antigo Testamento as pessoas sacrificassem animais, derramassem o sangue daqueles animais, aquilo estava apontando para aquilo que Cristo ia fazer. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, como um cordeiro, derramou o seu sangue para nos perdoar. No Antigo Testamento, não era o sangue do cordeiro, dos animais que perdoavam o povo. Mas o que perdoava o povo diante de Deus é a atitude sincera de chegar a Deus e dizer: Senhor, eu estou arrependido do meu pecado. Eu entendo que pequei contra o Senhor. Eu entendo que a tua lei é boa, perfeita e agradável. Eu entendo que eu não tenho feito a tua vontade. Mas no Antigo Testamento, não bastava sacrificar um animal, mas o ofertante tinha que chegar até Deus com o coração arrependido. O derramar do sangue era apenas uma tipologia para aquilo que Cristo ia fazer, mas a Bíblia deixa bem claro que se nós não formos sinceros no nosso arrependimento, tanto no Antigo como hoje, nós não receberemos o perdão. Em Isaías capítulo 1, a partir do verso 10, a palavra de Deus diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Vejam o que Deus diz ao povo: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Observem, irmãos, que o texto em tela nos fala que o povo trazia uma multidão de sacrifícios ao Senhor. Mas a pergunta que Deus faz ao seu povo é: de que me servem esses sacrifícios? A multidão de animais sacrificados. Deus diz ao povo: estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. O povo, nos dias de Isaías, pensava que Deus queria fartura de sacrifícios de animais, derramamentos de sangue. O povo, de maneira errada, achava que o que Deus queria deles eram os sacrifícios de animais, e Deus está dizendo: não, não é isso que eu espero de vocês, não é isso que eu quero de vocês, estou farto desses sacrifícios. No versículo 12, o Senhor diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Percebam, havia ali nos tempos de Isaías o templo, e muitas vezes o povo estava achando que o que Deus queria deles era que eles pisassem no templo para fazer um ritual. Percebam que nós também corremos esse risco nos nossos dias. Nós podemos achar que Deus quer que nós venhamos ao culto, mas a nossa cabeça está distante do sermão, o nosso louvor não tem fervor, o nosso coração não está aqui. Nós estamos aqui hoje, neste domingo, mas nós não temos compromisso com Deus durante a semana. O nosso compromisso é conosco mesmo, e era assim que o povo de Israel estava. O povo não estava compromissado com o Senhor, eles estavam ali no templo, eles estavam no culto. E talvez, como nós, veja, é bom estarmos aqui, precisamos estar aqui. Mas a palavra de Deus está dizendo: eu não quero que vocês apenas pisem aqui. Eu não quero que vocês venham aqui e cantem e preguem. Eu não quero que vocês venham aqui e deem as suas ofertas, o seu dízimo.
Eu não quero que vocês venham aqui e sirvam na sonoplastia. Eu não quero isso. Eu não quero sacrifícios de vocês, mas eu quero o coração de vocês. Era isso que Deus estava dizendo para o povo. E arrependimento significa, o arrependimento não está relacionado àquilo que fazemos por Deus, mas à nossa entrega para Deus. No versículo 13, o Senhor diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. Percebam, irmãos, oferta sem um arrependimento genuíno para Deus é vão. Por isso que é interessante que Jesus, quando estava na boca do gasofilácio, ele viu os ricos dando as suas ofertas. E os ricos davam em grande quantia. Mas aquilo não impressionou Jesus. Sabe por quê? Os ricos davam a oferta do quê? Do que sobravam. Sabe o que significa oferecer a Deus o que sobra? Do nosso dinheiro, do nosso tempo, da nossa vida. Significa que o nosso coração não é do Senhor. Mas é interessante que o que impressionou a Jesus foi a oferta da viúva pobre. 2 moedinhas. A Bíblia diz que ela deu tudo que ela tinha. Ela deu seu coração. Então, observem que o que impressiona a Deus não é o que nos impressiona. O que Deus deseja não é aquilo que nós desejamos. Deus não fica impressionado com ofertas vãs, vazias, se o nosso coração não for sinceramente entregue a Ele. Ele continua no 13, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações não posso suportar. Iniquidade associada ao juntamento solene. Percebam que o problema do povo é que eles estavam fazendo o culto tudo certo. Biblicamente, o culto deles era certo. E observem que nós podemos ser bíblicos na liturgia, mas liberais na prática, incrédulos na prática. Nós podemos fazer, a irmã Sueli orou aqui, que esta igreja prega a palavra de Deus, e é verdade. E o povo nos dias de Isaías estava sendo fiel aos mandamentos de Deus, liturgicamente falando. Mas Deus diz o seguinte aqui no versículo 15. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então percebam que o povo era um povo bíblico, mas que não se afastava do pecado, não se arrependia. No versículo 16, Deus diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que Deus quer de nós é sinceridade de coração. Quando cada servo de Deus chega para Ele sinceramente pedindo perdão, o Senhor nos perdoa. Agora, se nós não formos sinceros diante de Deus, o nosso culto será vazio. Se nós não estivermos de fato arrependidos, Deus não está interessado no nosso dinheiro, Deus não está interessado nos nossos talentos, se eles não vierem acompanhados da nossa sinceridade. Em Amós, no capítulo 5, versículo 21, Deus diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E a pergunta que eu faço a nós nesta noite: Deus tem tido prazer neste culto? Deus tem tido prazer no culto que você veio oferecer a Ele? O profeta Malaquias registra
o sentimento do povo nos seus dias, quando iam à casa de Deus. A Bíblia diz que para o povo, o culto a Deus era algo cansativo e enfadonho. Mas eu quero dizer a você, se você veio aqui nesta noite com coração sincero, e só Deus sabe isso, só Deus sabe como está o seu coração, eu quero dizer para você, que este culto pode ter sido enfadonho para todas as outras pessoas. Que as pessoas podem não ter sentido prazer neste culto, porque o data show não funcionou hoje, não deu para você cantar. O data show não funcionou hoje, não deu para você ler a Bíblia. Pode ser que você não tenha sentido prazer neste culto, ou não esteja sentindo prazer nesta noite, mas a vocês, ou a nós, que estamos aqui de coração sincero para buscar a Deus, Deus tem prazer naqueles que o buscam com sinceridade de coração. Nós estamos aqui nesta noite, não porque somos perfeitos. Nós estamos aqui nesta noite, não porque fazemos algo para merecer estar na presença de Deus, mas nós estamos aqui nesta noite, sinceramente dizendo, Senhor, nós somos pecadores. Estamos arrependidos, transforma as nossas vidas. Então, meus irmãos, o perdão de Deus significa, está zerado, está tudo certo. Quando Deus nos perdoa, não há dívida. Percebam que nós precisamos entender que quando Deus nos perdoa, não há dívida. Pode ser que as pessoas tenham dificuldade em nos perdoar. Pode ser que nós mesmos tenhamos dificuldade de nos perdoar. Mas nesta noite nós precisamos entender que quando Deus perdoa, Ele cancela toda ofensa. Está tudo certo. O profeta Isaías, ele começa a mostrar, e o Antigo Testamento nos mostra, mas principalmente Isaías, que os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para um sacrifício perfeito. Por que nós não matamos mais cordeiros hoje para termos os nossos pecados perdoados? Porque lá no Antigo Testamento, o Abraão, lá, os patriarcas, os profetas e o povo do Antigo Testamento, todos eles eram perdoados mediante a fé que eles tinham no Messias. O perdão deles era na esperança e na fé do Messias prometido. Isaías, no capítulo 43, falando sobre o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo, ele escreveu assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Percebam, o perdão, meus irmãos, é sempre um ato de Deus. Pode ser que eu não te perdoe. Pode ser que você não se perdoa. Mas Deus está te dizendo que te perdoa nesta noite. Ele quer te lembrar disso. Deus está dizendo que o perdão é um ato dele. Você pode ter plena convicção de que você não merecia este perdão, mas Deus diz na sua palavra: sou eu que apago as tuas transgressões. E por que Ele nos perdoa? Por amor dEle mesmo, para a glória dEle. E Ele diz assim: dos teus pecados não te lembro. É interessante isso aqui. Nenhum de nós aqui esquecemos da ofensa que alguém fez conosco. Não tem um ditado? Como é que é o ditado, rapaz? Quem bate esquece, mas quem apanha, nunca esquece. E é verdade, rapaz. Tem um menino lá na minha cidade chamado Vaguinho. Ele me deu uma coça uma vez, mas eu apanhei tanto desse Vaguinho. E anos depois me encontrei com o Vaguinho. Falei: Vaguinho, você lembra quando você me bateu? Eu não lembro disso não, ué. Pois é. Irmãos,
Como pode isso? A Bíblia está dizendo, se nós não esquecemos o mal que alguém faz para nós, como que o Deus perfeito e soberano se esquece? Não significa que Deus tem amnésia. Deus sabe os nossos atos. Ele não tem uma amnésia. Mas significa que Deus não fica jogando na nossa cara, você fez isso, você fez isso. Ele nos perdoa e diz, olha, está zerado, é um novo dia. Ah, mas Deus, pequei de novo, me perdoa. Dívida cancelada. Ou não é isso que a Bíblia está dizendo? Dos teus pecados não me lembro. Irmãos, não há razão para você ficar se culpando por conta dos seus pecados. Não há razão para você ficar aceitando a acusação daqueles que te acusam por conta dos seus pecados, pois o Deus que te criou, o Deus que te trouxe aqui nesta noite, Ele diz que dos teus pecados Ele não se lembra. O que significa isso? Você está perdoado. O que Jesus quer de nós é mais ou menos o que Ele disse para aquela mulher pega em adultério. Jesus disse, vá e não peques mais. Vida nova, segue em frente, não fica preso. Isaías ainda falando de Jesus e apontando para o que Jesus faria por nós e já fez. No capítulo 44, versículo 22, Isaías escreveu, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, diz o Senhor, porque eu te remi. É Deus quem desfaz os nossos pecados. É Deus quem transforma as nossas vidas pecaminosas. E se Deus falou que nós estamos perdoados, é porque nós estamos perdoados. Miqueias capítulo 7, um dos textos mais conhecidos nesse sentido do perdão de Deus, diz assim, versículo 18, Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Miqueias pergunta, quem é igual a Deus? Por que ele faz essa pergunta? Então ele acrescenta a essa pergunta retórica, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Eu vou falar para você, pode ser que eu estava virado com o Vaguinho até aquele dia. Até hoje eu ainda tenho meu trauma com ele. Mas o Senhor não é assim. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo. Miqueias está dizendo que o Senhor perdoa as nossas iniquidades. Irmãos, nós somos pecadores, mas nós somos pecadores perdoados por Deus. Nós somos pecadores perdoados pelo Senhor. E percebam, o perdão de Deus não é uma desculpa para nós continuarmos vivendo uma vida de pecado. Pelo contrário, o perdão de Deus ser tão maravilhoso é só uma prova de quanto Ele nos ama. De quanto Ele nos ama. Versículo 19 diz assim, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A Bíblia está dizendo que Deus lançou os nossos pecados aonde? E por que você ainda está carregando esse pecado, essa culpa contigo, meu irmão? Nós não devemos carregar a culpa do pecado conosco, porque Deus nos perdoa diariamente. Deus não tem nenhuma dificuldade em nos perdoar. Ele é Deus perdoador. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 31, verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Agora eu quero que vocês prestem atenção na fala de Deus. Pois perdoarei as iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, nós não podemos viver presos à culpa com um Deus tão maravilhoso como esse.
No capítulo 55 de Isaías, ele escreveu: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Se tem uma coisa que Deus faz conosco é nos perdoar. Jeremias 33:8 diz o seguinte: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as tuas iniquidades. Vamos lá, exercício juntos aqui. Quantas iniquidades Deus nos perdoa? Perdoa do passado? Perdoa do presente? Perdoa o que a gente fez sem conhecer Jesus? Perdoa depois que conhecer Jesus? Hoje você está ouvindo esse sermão aqui, amanhã você vai fazer o quê? Você vai pecar. Essa é a nossa realidade. E Deus vai fazer o quê com o seu pecado? Ele vai te perdoar sempre que você chegar arrependido. Sempre que nós nos aproximarmos, Deus nos perdoa. Perdoa todas as nossas iniquidades. Quando Cristo na cruz disse: está consumado, Ele estava dizendo que Ele morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Cristo pagou por nós, por todos os nossos pecados. Ah, mas eu continuo pecando, repetindo o mesmo pecado. Deus te perdoa? Sim ou não? Todos os pecados, é todos, meu irmão. Eu sei que você não vale nada. Diz que Spurgeon falou o seguinte para uma turma. Alguém falou assim: esse Spurgeon aí é meio devagar. É um cara assim meio... Sabe qual foi a resposta dele? Se essa pessoa me conhecesse, ela saberia que eu sou bem pior do que ela pensa. Meu irmão, se eu te conhecesse, e se você me conhecesse, você saberia que eu sou bem pior do que você pensa de mim. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para vocês: Deus perdoa todos os nossos pecados. E é essa verdade que nós nos agarramos. Ezequiel 36:25 diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Tá claro que quando Deus nos perdoa, zerou a dívida? Sim ou não? Cancelou? Tá claro? Está claro que Deus quer de nós um arrependimento sincero? Está claro que Ele nos perdoa de todos os nossos pecados? Então eu quero esclarecer mais um detalhe com vocês sobre o perdão de Deus. Porque às vezes nós ficamos nos perguntando, ou as pessoas nos perguntam: mas pastor, como Deus pode me perdoar, pastor? Olha o que eu fiz, olha o que eu faço. E eu quero dizer que a base do nosso perdão não é o que fazemos ou deixamos de fazer, mas a base do nosso perdão é o que Cristo fez por nós. Toda vez que você se perguntar, ou que alguém estiver com dúvida sobre o perdão, diga a ele: meu amado, você foi perdoado não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas pelo que Cristo fez por você. E eu quero lembrá-los o que Cristo fez por nós. Lucas 24:46 diz assim: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Cristo morreu e ressuscitou para nos perdoar. Romanos 4:25, a palavra de Deus diz o seguinte: o qual, ou seja, Jesus Cristo, foi entregue por causa das nossas transgressões. Entenda, Jesus não morreu porque os judeus tiveram inveja dele. Jesus não morreu porque os romanos o perseguiram politicamente. Jesus morreu para que eu e você fôssemos perdoados e pudéssemos dizer primeiro para Satanás, depois para nós mesmos, quando a pergunta vier:
Como posso ser perdoado? Respondermos: a base do meu perdão é Jesus. É o que Jesus fez por mim, a sua morte e a sua ressurreição. Romanos 4:25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 1 Coríntios 15:17, a Bíblia diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos nossos pecados. Nós estamos livres do pecado, segundo a Bíblia. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Esse homem aqui está me dando orgulho, esse diácono aqui. Ele responde tudo certo. Chegou aqui, não sabia nem falar. Agora está essa bênção. Nós fomos perdoados porque Cristo ressuscitou. A base do nosso perdão é Cristo. Quando você pensa: eu sou pecador, como é que eu vou ser perdoado? Opa, é Cristo. Quando alguém disser: como que quando o inimigo te acusar, foi Cristo. 2 Coríntios 5:15, a Bíblia diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O perdão, o nosso perdão, custou o sofrimento e a morte de Cristo na cruz. Não haveria perdão se Cristo não tivesse morrido na cruz. Efésios 1:7 diz: no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Há um preço para sermos perdoados, e esse preço é o sangue de Cristo derramado na cruz. Há um cântico que diz: eu sei que foi pago um alto preço. Tem um outro cântico que eu gosto de corrigi-lo para mim, que às vezes as igrejas cantam: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu acho isso um absurdo cantar desse jeito. Uma música tão linda como essa atrapalhou aí no meio do caminho. Eu já acho que nós devemos cantar: eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Qual que é o preço, igreja? O sangue de Cristo por meio da sua morte. Atos 10:43, a Bíblia diz: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que crê recebe a remissão dos pecados. Eu pergunto a vocês: vocês creem que foram perdoados? Vocês creem que em Cristo são perdoados? Nós cremos, Senhor. 1 João 2,12, a Bíblia diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Toma posse, igreja. Toma posse dessa bênção. O perdão é uma prova do amor de Deus por nós. Deus nos perdoa porque Ele nos ama. Quem souber, recita comigo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero concluir o meu sermão nesta noite, dizendo e esperando que Deus nos ajude, que sempre que nós nos perguntarmos: há perdão para mim? Qual é a resposta? Sim. Sempre que alguém que nós estivermos discipulando, se aquela pessoa tiver dúvida de que Deus a perdoa por causa do seu passado ou do seu presente, qual é a resposta que nós devemos dar a elas? Se alguém perguntar: mas Deus me perdoa com tudo que eu fiz? Qual que é a resposta? Sim. Se você chegou aqui nesta noite se sentindo culpado pelos seus pecados,
quero lembrá-los que alguém levou a sua culpa, e este alguém é Jesus Cristo. E nesta noite nós somos chamados a, de forma arrependida, pedir ao Senhor que transforme os nossos corações para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, a dívida foi paga. A Bíblia, ao falar do perdão de Deus, eu lembro de uma amiga minha crente na escola, que ela me disse, quando eu disse para ela, o assunto foi o seguinte: se Jesus voltasse hoje, você seria salvo? Surgiu lá no meio dos crentes, lá da escola. Eu fui o único que falei, eu vou. E uma irmã disse para mim, mas como você vai? Você não peca? Eu falei, minha filha, eu peco toda hora. Mas eu fui perdoado por Deus. E às vezes nós confundimos, e uma mensagem como essa pode talvez confundir a nossa cabeça e acharmos que Deus quer que nós vivamos uma vida de pecado. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando, mas a Bíblia está nos ensinando o quão grande é o nosso pecado, mas maior, mais abundante e imensurável é o perdão e a misericórdia de Deus. O perdão de Deus não é um aval para vivermos pecando, sabendo que Ele vai nos perdoar, mas o perdão de Deus deve servir para nos lembrar todos os dias de quanto Deus tem sido misericordioso conosco. Então, meu irmão, você levanta todo dia e agradeça a misericórdia de Deus. O perdão de Deus sempre é uma iniciativa de Deus. Você já viu que às vezes nós queremos cortar vínculo com Deus, não por causa dele, jamais, mas por causa da gente. Eu falo, não, Deus, olha, eu não dá. No entanto, Deus é aquele pastor que deixa as 99 no aprisco e vai buscar a mim e a você, ovelhas desgarradas dele. O perdão sempre é uma iniciativa do Senhor. A base do perdão não está naquilo que você faz ou deixa de fazer, mas a base é Cristo. Tenha plena convicção de que você é perdoado, porque Cristo fez uma obra perfeita na cruz. Você não precisa fazer nada, só crer. E até a fé que você tem em Cristo, é Ele que te dá. Creia no Senhor Jesus. Ele é a base do nosso perdão. Creia naquilo que Ele fez. Ele derramou um precioso sangue. Irmãos, não há nada que nós possamos fazer. O que vale mais do que o sangue de Cristo? O que nós poderíamos oferecer ao Senhor? Nada, não temos nada. Por isso que Jesus, quando fala de perdão, ele fala de um homem que tinha uma dívida impossível de ser paga. Essa semana, discipulando alguém, nós fizemos a conta sobre R$100. O cara devia 10 mil talentos. Denário, sei lá, acho que agora não me lembro, acho que nós fizemos a conta sobre o denário. 10 mil denários era um dia de serviço. Eu sei que vocês ganham muito mais que isso, tá certo? Que aqui só tem classe média para classe média alta, tirando eu, é claro. Mas vamos supor que você ganhe R$100 por dia, tá? Eu sei que é bem mais. Pela fé, se não for, eu estou crendo aqui que vai ser. Mas um trabalhador que ganhe R$100 por dia, se for pegar a dívida de 10 mil denários, um denário ser um dia de trabalho, sabe quantos anos dá isso? 27 anos de trabalho. Sabe quando daria isso convertidos em reais? 900 mil reais. Tá certo? Eu sei também que tem um povo aqui que não está conseguindo pagar 10 mil para o banco. Está precisando negociar.
Mas eu pergunto a você, eu quero que você pense o seguinte, você trabalhar por 27 anos, viu, Carol? 27. O Davidson aqui que está com uns 25 anos de idade, 27, 30, vamos arredondar para 30, Davidson. Será que até os 50 anos, se você trabalhasse 27, 30 anos, Davidson, todo dia, sem comprar roupa, comida, seu dinheiro era só para pagar essa dívida, você conseguiria, ganhando o que você ganha, R$100, pagar essa dívida? Você está me devendo 900 mil, Davidson. Só que hoje eu vou te dar uma boa notícia. Meu irmão, está pago. Não, mas como assim? Não, sai dessa, Davidson. Eu sei que você não consegue me pagar isso. Não sou bobo, não. Está pago. Eu te perdoei. Foi isso que Deus fez por nós. Se eu e você trabalharmos todos os dias 30 anos, é o que a parábola diz, nós não conseguiríamos pagar e não gastássemos um centavo do que a gente ganha. Mas Deus nos perdoou, a dívida está paga.